noite a todos. Estamos aqui de volta mais uma vez, ao vivo. Agora mais cedo, tá, gente? Nós vamos começar agora todas as vezes às 7 horas. Eu gostaria que vocês confirmassem aí se o som tá bom. Vou deixar aí tocando um pouquinho do ponto de Exu, né? Pra gente se animar já, pegar a vibe aí dos Exus. Vamos lá, coisa boa, a Patrícia já entrou aí, né? Então vai começar agora, todas as segundas-feiras nós vamos começar exatamente às 7 horas, às 19 horas, tá, gente? Para nós termos aí um ritmo bacana e fazermos aí um trabalho bem legal para divulgar Exu, né? Para falar sobre Exu, principalmente para desmistificar Exu, falar sobre essas entidades maravilhosas, tá certo? E principalmente para que a gente tire esse ranço. Se tiver o som tá bom. Opa, boa, agora sim, tá certo. Coisa boa. Muito obrigado aí, viu, Patrícia? Valeu mesmo. Queria agradecer também a participação de todo mundo, né? Todo mundo tá assim tendo uma participação bacana nesses esclarecimentos de Exu, né? E hoje nós vamos falar de tarefas de Exu, né? Quais são as tarefas de Exu? O que é que Exu faz no plano astral? E a gente tem que levar em conta assim toda a energia que essas entidades têm e principalmente não subestimar Exu, porque muitas vezes a gente tem Exu apenas como aquelas entidades que são conectadas ao orixá Exu, que apenas trabalham na proteção pessoal da gente, ou então para atender pedidos comezinhos, como por exemplo no caso das pombagiras, né, para casar, separar e etc, para arrumar um amor, um namorado, né, de Exu para poder se vingar e tal, quer dizer, coisas que não tem nada a ver com Exu. Exu não pratica o mal, né? O Exu, ele na realidade está na energia do bem sempre, ele nunca se preocupa com essas coisas pequenas, né? Essas entidades são entidades maravilhosas, entidades fantásticas, e hoje eu tive assim uma surpresa muito boa, porque seu Caveira se apresentou e disse que para falar assim de uma função tinha que pegar realmente alguém muito assustador, né? E nessa questão do assustador, Caveira, assim, no nosso imaginário, Exu Caveira é realmente um Exu que espanta, primeiro por conta da aparência de caveira dele. E quando ele apareceu aqui pela primeira vez no nosso SEC, foi um espanto geral, né? Porque a gente achou que era quiumba, e foi logo ignorando o Exu Caveira, foi logo perguntando o que é que o senhor está fazendo aqui, pensando que era quiumba, do mesmo jeito que Marabô, né? Então perguntamos logo, né? O que é que você está fazendo aqui, o que é que está rolando e tal, por que é que o senhor está aqui no nosso espaço, o senhor veio pro bem? E ele muito humilde, muito humilde. Ele só ainda estou aprendendo, ainda estou na escola da espiritualidade, aprendendo como se faz o trabalho, aprendendo como realizar o trabalho do bem, me ajustando às entidades maiores da espiritualidade, às entidades de luz. Então, assim, de uma forma muito bacana que ele se apresentou aqui. Quem tiver curiosidade, lá no nosso canal do YouTube, depois eu posso até abrir essa apresentação de Caveira lá, que foi numa das nossas sessões em 2019, né, que Caveira se apresentou aqui e que nós ficamos depois trabalhando com Caveira, inclusive, para que ele resgatasse os espíritos que a gente percebia dentro do umbral, né, nas cavernas umbralinas, no processo de resgate desses espíritos. Quem estava resgatando e principalmente quem estava libertando esses espíritos do lado umbralino da Calunga Pequena, né, do cemitério, que esses espíritos, os caveiras, né, os Tata Caveira, tal, Caveirinha, todos esses espíritos trabalham na Calunga, na resolução de problemas, essa coisa todinha, e são assim
muito sérios e ao mesmo tempo muito alegres, né? Eles sorriem muito e tal, dão gargalhadas assim maravilhosas quando estão se apresentando. Então, quer dizer, são entidades assim muito bacanas, gente. Vocês não sabem, essa é a satisfação primeiro que eu tenho de receber essas entidades aqui. Eu ainda não estava recebendo essas entidades e esse Exu Caveira veio através de um dos médiuns que apareceu aqui. Também só veio uma vez, aí o Caveira veio, incorporou nele e depois ficou mandando mensagens para mim através dos meus desdobramentos. Eu comecei a ter sonhos com Caveira e tal. E ele foi me explicando a função dele e eu fui quebrando o preconceito devagar. Vê como essas entidades são humildes, gente. E como essas entidades vêm devagar. Elas não querem que a gente aceite de uma hora para outra. Não impõem absolutamente nada pra gente. Ele veio simplesmente no momento que veio, eu estava despreparado, ainda não tinha estudado, mas ele veio de propósito para provocar em mim um despertamento, para provocar em mim uma ampliação de consciência, ao ponto de eu dizer assim, puxa vida, peraí, eu não sei de nada mesmo, eu estou por fora de tudo, e eu preciso estudar, reestudar e rever todos os padrões. Mas para a gente falar das funções de Caveira, as tarefas de Caveira e as funções de Exu propriamente dito, nós precisamos dividir a classificação dos Exus, e para isso eu peguei naturalmente uma filinha, né, uma cola, porque eu ainda estou aprendendo também, tanto quanto vocês, eu estou aqui no processo de aprendizado, a cada dia eu recebo informação diferente, é muito bacana, porque primeiro desmistifica, cria na gente uma couraça de conhecimentos capazes de fazer com que a gente também possa explicar a vocês como funciona a atitude, a ação dessas entidades no astral. É muito bacana, gente, porque a gente não fica com preconceitos, como por exemplo, eu vi Norberto Peixoto, assistindo Norberto Peixoto, que é escritor, né, já psicografou coisas, inclusive de Ramatiz e tal, mas é escritor de livros, tanto psicografados como autorais. E Norberto Peixoto conta uma história que eu acho muito curiosa, de que no Espiritismo existe muito preconceito contra Exu, dizendo que são entidades atrasadas, entidades do mal e etc., em que um desses figurões, palestrantes espíritas e tal, diz que uma pessoa estava com muita dor de cabeça, se sentindo muito enjoada e etc. E no desdobramento que ele teve, veja o que é o desconhecimento e o que é você não perceber as entidades do outro lado, saber quem é que está falando do outro lado. Tá? Na hora que ele teve essa dor de cabeça, não sei o que e tal, o rapaz que estava na frente dele, ele percebeu tudo isso no trabalho mediúnico, depois ele foi para casa e se desdobrou. Ao se desdobrar, ele viu uma entidade sugando a parte frontal do médium, né? Do médium que estava com dor de cabeça, passando mal, enjoando e tal, e ele disse, não, quando eu olhei, eu vi claramente um Exu sugando a energia do médium, era um obsessor, um Exu e etc e tal. Veja, o desconhecimento. Às vezes o cara é um figurão, conhece muito de espiritismo, mas aí fechou a visão, então ele não consegue enxergar ali um quiumba. Ali estava um espírito do mal, né, com vestimentas muito aberrantes e etc, se fazendo passar por Exu, mas aquilo não era um Exu, aquilo era uma entidade maligna, aquilo era uma entidade do mal que estava sugando energias, era um vampiro espiritual, um quiumba ou um vampiro espiritual, que estava sugando energia do mesmo jeito que, como o espiritismo hoje em dia não considera essas obsessões remotas, quer dizer, essa coisa de você obsidiar sem precisar necessariamente ter um espírito ao lado, né? Eles não enxergam o espírito e aí encaminham o médium, que é médium naquele momento, para um psiquiatra, porque eles não estão enxergando os aparelhos parasitas, como os chips, né, as formas de pensamento, os ovoides, eles não conseguem enxergar, porque não foram treinados para isso, não estudaram para isso, portanto, eles não conseguem enxergar o aparelho parasita. Eles veem que tem alguma coisa estranha, uma energia escura, né, alguma coisa
implantada no humeral, ou então na coluna cervical, ou no frontal da pessoa, no esplênico e tal, que está sugando a energia, mas ele acha que aquilo ali é uma coisa psiquiátrica, e aí recomenda que o médico vá atrás de um psiquiatra para se cuidar. Por quê? Porque não estudaram isso, porque não se aprofundaram nesse processo. Gente, não é uma questão de mistificação. Eu acho que para a gente falar de alguma coisa, ou comentar, dizer assim, puxa vida, eu vi tal espírito, a gente precisa estar por dentro de tudo. Eu digo isso a vocês exatamente pelo primeiro relato que eu fiz aqui no começo da live, né? Na hora que Exu Caveira se apresentou, eu com os meus preconceitos, eu com minha visão tacanha da espiritualidade, julguei logo que fosse um quiumba. Então, esse cara, lógico, com preconceito, quando se desdobrou que viu uma entidade sugando a energia do médium, achou que aquilo ali era um Exu. Quer dizer, ele confunde Exu com quiumba, que é o que acontece direto na própria Umbanda, né? Acha-se que o Exu pode fazer o bem e o mal, é uma entidade dual, né? É uma entidade que tanto trabalha para o bem como trabalha para o mal. Eu vou repetir isso para vocês 10 milhões de vezes para vocês entenderem. Uma vez chegando no bem, uma vez estando em evolução espiritual, o espírito não quer retroagir, ele gosta do bem, ele se sente bem no bem. Veja só, uma pessoa como eu, um espírito como eu, como vocês que estão assistindo, a menos que tenha aqui algum espírito elevado, aí por favor me desculpe, tá certo, se eu vou falar isso, né? Então, mas eu sei que aqui na Terra encarnado não existe nenhum espírito em elevação ao ponto de se dizer acima do bem e do mal, mas assim, os únicos espíritos que ainda estão suscetíveis a esses erros, esses tropeços, somos nós, que não ainda estamos na dualidade, estamos num corpo encarnado, portanto, sujeitos também às tentações, às viciações, aos processos de obsessão e etc, 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 e que, portanto, podemos uma vez ou outra cair, tropeçar, voltar atrás, fazer alguma coisa errada, fazer alguma coisa do que nós não nos orgulhamos por vício, né, por manias, por determinadas energias que nos invadem, porque nós somos num corpo de carne, então as energias sexuais, as tentações, a vontade de entrar no vício e etc, podem nos levar a tropeçar no caminho. Mas mesmo assim, quando a gente alcança um determinado nível de conhecimento e de sensação do bem, de sensação de coisas positivas, a gente não quer voltar atrás. A gente não quer desistir do bem que a gente já fez, das coisas boas que nós sentimos quando fazemos o bem. Então, da mesma forma, é o Exu, gente. O Exu, ele chega na energia, para chegar na energia do Orixá Exu, que é essa força da natureza que pega os nossos pedidos, tira de Aie, que é a terra, e leva para o Orum, que é o céu, tá certo? Para as entidades, para essas energias do bem. Uma vez fazendo isso, a entidade não quer mais voltar atrás. É como o próprio Caveira disse, eu não tenho mais desejo de voltar ao mal. Muitas vezes eu perguntei a ele depois, eu digo, e aí, Caveira, como é que tá? Tá se adaptando ao bem? Vê que arrogância minha, né? Ele já estava no bem, só que ele na hora que foi falar comigo, disse, não, se vocês quiserem eu posso resgatar uns espíritos. Chegou assim, pianinho, olha, mas fez um trabalho, ainda faz, continua fazendo um trabalho belíssimo. Então vamos entender primeiro a classificação desses espíritos e dessas entidades chamadas Exus. E depois entender cada Exu dentro do seu Exu maioral, tá certo? Como é que funciona toda essa estrutura, para que a gente entenda mais profundamente. Vai responder, inclusive, questionamentos da própria Patrícia, né? Patrícia, um outro dia, me perguntou, não sei se foi a Marabô, ou se foi a seu Zé, como era o trabalho dele na espiritualidade. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a classificação dos Exus, tá? E depois eu vou mostrar o que cada um faz. Depois eu vou mostrar o que cada um, aonde eles estão submetidos à energia de quais orixás, porque eles são ligados ao orixá Exu, que é o que faz a levada para os orixás, mas cada um deles, em suas classificações, em suas falanges, tá certo? Em suas estruturas, se referem ou se reportam a determinados orixás. E a gente fica sabendo pelo próprio Exu que a gente tem, tá? E
tracei um paralelo, e onde eu digo que a beleza do conhecimento, a beleza do entendimento do que nós estamos tratando. Isso é maravilhoso, gente. Prestem atenção nisso. Quando a gente entende com o que é que a gente está lidando, é mais fácil a gente fazer associações. Através do estudo, eu aprendi por que, né, Dona Maria Padilha está aqui no SEC. Por que seu Zé? Por que Marabô? Por que Exu Caveira se apresentou aqui também? Por que ultimamente Malunguinho veio, se apresentou, conversou comigo, jogou uma quenga de coco nos meus pés? A quenguinha de coco, quer dizer, a cuinha que ele toma a água e o marafo dele. Entendeu? Então, quer dizer, são coisas assim que a gente só consegue associar quando a gente estuda, quando a gente aprende. Agora, eu não posso, de boca cheia, dizer assim, é do mal, é não sei o que lá, é um quiumba, é não sei o que. Não, vamos analisar o conteúdo da mensagem, o bem que ele está fazendo, né? A dedicação que ele está tendo ao espaço, e aí nós descobrimos coisas maravilhosas. Então vamos lá, vamos para a classificação dos Exus, né? Então nós temos primeiro o Exu pagão. Quem é o Exu pagão? É o que recentemente decidiu entrar para as forças crísticas. Mas ele ainda não tem conhecimento total, ele ainda não estudou, ele ainda está começando os estudos dentro das falanges espirituais para ver onde é que ele se adequa melhor. Então ele ainda é um ser dual, muito próximo da gente, com energia muito parecida com a nossa. Foi um cara que desencarnou no plano terreno e tal, e foi para o plano espiritual. E lá decidiu, assim viu ou percebeu que a vibe dele era pro bem, que ele precisava corrigir determinadas coisas que ele tinha feito na Terra. E aí ele quer agora a energia do bem, ele não quer mais a energia do mal. Ele não quer mais vibrar negativamente, ele quer vibrar agora, a partir desse momento, positivamente. Mas ele pode tropeçar uma vez ou outra. Não para fazer o mal por vontade, porque alguém mandou, ou porque houve uma demanda, e aí ele se conecta ao mal de novo. Não, ele quer no bem. Só que aí muitas vezes ele comete equívocos, como eu, como você. A gente dá uma fora, né? Que a gente diz assim, não, eu cometi uma mancada. Ele comete mancadas, tá certo? Esse aí é o Exu pagão. Depois você tem o Exu batizado, que só são nossos resgatadores espirituais, dos quais se enquadra Exu Caveira, tá? Exu Caveira que tem toda uma falange de caveiras, tá certo? Mas o Exu Caveira, que é o que toma conta da Calunga pequena, que é do cemitério, que são entidades assim fortíssimas. Outro dia eu vi um outro palestrante, deixa eu me lembrar quem foi, deixa eu me recordar quem foi, assim, o Wagner Borges, que é universalista, que faz desdobramentos astrais, dizendo, comentando que uma vez se desdobrou e foi para o cemitério e ele viu em cima de um cavalo branco uma entidade com uma capa preta, né, com uma roupa toda preta, com um chapéu na cabeça, um chapéu como se fosse de vaqueiro, tá? E com um rosto de caveira, tá certo? Só que nos olhos expressava uma bondade muito, muito grande. E ele estava em cima de um cavalo branco, lindo. E quando ele desce do cavalo, ele transmite só gentileza e amor. Mas na hora, porque percebeu que o Wagner não era nenhuma entidade para sugar a energia do cemitério. Imediatamente a caveira começou a se transformar na frente de Wagner e se transformou num rosto cândido, num rosto bonito, tá certo? Demonstrando que ele mostra aquela caveira, ele plasma aquela forma assustadora para afastar determinadas entidades que vão ali para se aproveitar do duplo etérico, né? Da nossa energia vital. Quando nós morremos, nós desencarnamos e até por 72 horas aquela energia vital ainda fica volitando nos espíritos, tá certo? Nas catatumbas, me perdoe, nas catatumbas. E aquilo ali é um material de roubo, né? Então, esses espíritos, que são os espíritos batizados, Exus batizados, eles fazem resgates espirituais. Por exemplo, o Marabô, vocês vão ver que o Marabô ele tem uma classificação muito mais alta, tá certo? E
Não o daqui ele é da falange dos marabôs, mas com a energia já bem evoluída, tá certo? Uma energia bem próxima àquela energia necessária para você ser um Exu, sei lá, professor, um Exu desses que toma conta, um Exu armado, um Exu mais adiantado, mais avançado. Então o marabô aqui, ele trabalha no resgate, mas ele trabalha sobretudo também formando, ele trabalha curando também, ele trabalha aconselhando. Já o caveira não, é só resgatando, é só limpando o ambiente, é só tomando conta daqui do SEC, limpando os miasmas. Quando os espíritos quiumbas chegam para se acercar da estrutura do SEC, para perturbar, é ele quem leva de volta para a Calunga Pequena e de lá recaminha para determinados Exus, para que os Exus mais graduados tratem desses Exus que vêm para perturbar ambientes, que vêm deturpar o trabalho, que vêm perturbar a estrutura da casa. Uma das coisas que me perguntaram, porque aí tem aí esses Exus pagãos, voltando aí ao Exu pagão, gente, é muito interessante, porque me perguntaram assim, Wagner, e por que, alguns Exus bebem, fumam, chamam palavrão, dão em cima das mulheres que estão no terreiro, né? As mulheres dão em cima dos homens e etc, se insinuam, sentam no colo, viram aquela bagaceira e tal. Eu vou responder para vocês como o Norberto Peixoto respondeu e como eu vi também um outro pai de santo, outro sacerdote respondendo. Ele disse: isso aí é uma coisa anímica, é uma coisa do médium. O médium às vezes quer beber e aí bota a culpa no Exu. O Exu precisa de muito pouco elemento alcoólico para fazer uma limpeza energética no ambiente. De muito pouca energia de fumo para fazer uma limpeza energética no ambiente. Então aquilo é muito mais a energia do médium, né, que pode, com essa sua energia deletéria, terminar puxando quiumbas. Porque assim, uma vez você embriagado, uma vez você viciado, você com pensamentos libidinosos na cabeça, lógico que se aliam à tua vibração, a vibração de um espírito tenebroso ali, de um espírito realmente que vai prejudicar o trabalho, que vai criar problemas no trabalho. Tá certo? No trabalho da casa, no trabalho do terreiro. Então, gente, muitas vezes a gente fica achando, não, porque como é Exu bebe, Exu chama palavrão, não sei o quê. Lógico, eles são mais fortes. Eles podem uma vez ou outra dizer alguma coisa mais forte e tal, mas eles não ficam o tempo todo chamando palavrão, eles não cantam ninguém, não ficam, sabe? Às vezes o médium tem esse desejo sexual reprimido, às vezes o médium, tá, no seu normal, ele nem é uma pessoa sexualmente, sei lá, libidinosa e etc e tal, mas porque ele esconde. Aí na hora que ele incorpora o Exu, ele libera esse arquétipo dele, essa persona dele, há coisas às vezes do passado em uma outra encarnação, e aí ele libera essa energia dele, e aí lógico, para se aproveitar, os quiumbas colam nele e pronto, aí a bagaceira come. O Exu nesse momento se afasta. O Exu, nesse momento, dá 10 passos para trás e diz: tá certo, você quer a energia do quiumba, fica com a energia do quiumba. Você quer a energia do vampiro, fica com a energia do vampiro. Mas entenderam como é que é o processo? Então, depois desse Exu batizado, que são os espíritos que fazem os resgates espirituais, tem o Exu sacramentado. Como é que age o Exu sacramentado? Ele cuida dos domínios, tá certo? Ele cuida da encruzilhada, ele cuida da mata, ele cuida da Calunga Pequena. Por exemplo, Caveira tá aqui resgatando, tá certo? Ele tá trabalhando no resgate. Mas ele leva o que foi resgatado para um Exu Caveira mais graduado do que ele lá no cemitério, para que lá no cemitério essas entidades sejam encaminhadas para o plano espiritual para aprender, para se desenvolver, para trabalhar no plano espiritual, né, o seu entendimento, né, quem deseja ser resgatado, porque ele não força nada, só se naturalmente estiver perturbando o ambiente, não quiser sair, nem quiser ser socorrido. Aí o que é que eles fazem? Eles prendem, tá certo? E depois leva para o domínio,
para o local onde aquele espírito precisa ser levado, né? Às vezes Marabô serve como resgatador aqui, vai atrás desse resgate, leva os espíritos e leva para a mata, leva para a encruzilhada para ser reencaminhado, leva para a Calunga pequena, leva para a Calunga grande, que é o mar, tá certo? Então quer dizer, isso vai depender muito, tá certo? Aí depois vem o terceiro grau dessa classificação, que são os Exus sacramentados. O que são os Exus sacramentados, né? Eles cuidam dos domínios, são os sacramentados. Depois vem os Exus formados. O que são os Exus formados? Os Exus formados, eles trabalham na formação, trabalham nem no umbral, nem na terra. Eles trabalham no plano astral, dando aulas. Eles são professores, tá certo? Eles são professores do astral. É muito bacana isso, porque eles doutrinam os espíritos. Por exemplo, esses que são resgatados, que aceitam o convite para uma vida nova espiritual, para um conhecimento e um entendimento novo, eles são levados para esses professores que são os Exus, para aprenderem a energia do bem, antes de serem enviados para os hospitais e etc. Às vezes precisam primeiro do hospital, outras vezes não, eles não estão doentes, eles têm doenças comportamentais, de comportamento, de vícios. Então eles precisam ir para esses professores aprenderem, eles trabalham no plano astral como verdadeiros professores. Vocês vejam que a gente reduz muito a função do Exu apenas pelo protetor, meu protetor pessoal. Primeiro as pessoas dizem assim, o meu Exu. Cara, entidade não tem dono não, gente. Então não existe dono, entidade não tem dono. Então a gente precisa entender isso. Meu Exu, ele não é teu, ele é um Exu que trabalha espontaneamente. E porque foi com a sua cara, porque gostou de você, porque viu em você justiça, porque viu em você correção, aí ele se cola no seu campo mental e começa a trabalhar junto com você. Mas não porque é teu Exu, eu vou mandar meu Exu pegar você. Isso aí não é Exu que está trabalhando. Tá? Quando você manda Exu se vingar por você e não sei o que, ali entrou um quiumba. Ali entrou um espírito malfeitor que dá a entender a você que você tem poder sobre ele e, poxa vida, você não tem poder absolutamente nenhum e ele vai causar uma bagaceira na tua vida, isso você pode ter certeza, tá certo? Depois tem os Exus armados, tá? Os Exus armados, eles lideram grupamentos de espíritos, tá certo? Eles são os policiais, eles eliminam as falanges trevosas. Então, por exemplo, eu já desci, gente, no umbral, junto com esses Exus armados, junto com os outros Exus também, né? Os batizados, com os formados. Era uma quantidade muito grande de entidades muito fortes, tá certo? Com uma cara muito brava, com uma cara muito, muito séria, mas também assim no meio do caminho dando gargalhadas para dispersar as energias, porque ninguém sabe por que Exu gargalha, né? Exu não gargalha porque tá mangando de você, porque tá zombando de você, tá? Exu gargalha exatamente para dispersar a energia, para criar uma interação com os filhos da casa de um terreiro ou de uma casa universalista onde eles se manifestam, porque na hora que eles sorriem, eles trazem também a alegria, eles cortam a tristeza, a angústia, você tem vontade de rir junto com ele e ali relaxa. Então eles cortam essa energia negativa do marasmo, da tristeza, do ressentimento, da agonia. Então o Exu, quando aparece, ela alegra, tanto é que assim as giras mais bem frequentadas dentro dos terreiros de Umbanda são as giras de Exu, porque, cara, essas entidades são muito boas para fazer isso, tá? Eu não tô falando porque eles são farristas, porque fumam o que bebem, nada disso. Na verdade, essas entidades nem fumam nem bebem. Um outro dia, não sei se foi ontem, eu falei sobre desses palestrantes também, que comentou sobre um preto velho que estava fumando e que estava tomando um aguardente. Um Exu, inclusive, que estava tomando um aguardente, fumando. E ele disse, por que você fuma, por que você bebe? Ele disse, eu nem fumo nem bebo. Ele disse, mas eu tô vendo você com um copo de cachaça na mão e um charuto, fumando charuto. Ele disse, é porque vocês têm ignorância. É onde Exu é muito duro. Ele disse, é porque vocês são ignorantes, vocês não conhecem nada. Vocês acham que porque a gente está tomando isso aqui é para dispersar a energia negativa do ambiente. Nós pegamos o éter e jogamos no ambiente para dispersar essa energia.
Pegamos o fumo e tiramos os miasmas do ambiente. Energizamos, é como se fosse um passe. Quando o Exu bota a cachaça na boca e que sopra ali, você pode ver que os médiuns sérios de casas de umbanda, eles nem tomam a aguardente. Eles sopram, às vezes tomam apenas um gole, porque entra na energia de Exu, entendendo? Entra aterram mais, entram mais no terra-terra. Isso é muito bacana a gente entender para poder perceber por que existe a bebida, por que existe o fumo nesses locais. Tá certo? Aqui mesmo, no SEC, não existe ninguém bebendo. Quando existe a gira do teu web, ninguém bebe, porque aqui dentro foi estabelecido que não existe bebida, tá certo? Só bebidas nos pontos de força e etc, para ofertar, para ser usada como dispersor energético. Então isso que é bacana, tá certo? Não é necessário também. Você pode pegar o Maraf, etc, e colocar ali perto. Não é necessário, o futuro da Umbanda e tal é eliminar por completo esses artigos de bebida, esses artigos de fumo. Por que não se faz isso já? Porque a própria humanidade não evoluiu. O problema não está na Umbanda, o problema está na humanidade e nesses espíritos que ainda se conectam, os espíritos que eu estou dizendo, os espíritos assistidos, que se conectam ainda a essa energia do éter baseado na bebida alcoólica. Não é nem no álcool normal, porque você botava álcool 70 lá e eles podiam dispersar o ambiente. E não, cara. É porque a energia exatamente da bebida, tá certo? Adocicada, da bebida que foi fermentada e etc, que serve para você beber, que dispersa o ambiente desses espíritos que estão muito apegados ainda à Terra, que estão ainda muito grosseiros no processo de entendimento e compreensão do que eles são. Tá certo? É muito bacana isso. A gente entender essas coisas, gente, desmistifica tanta coisa na nossa vida. Tá? Depois do Exu armado, que comanda essas falanges, que desce no umbral, que desce comandando tudo isso, temos o Exu coroado. O Exu coroado, eles são responsáveis pelo planeta. Então eles são verdadeiros guardiões do planeta. Eles levam espíritos para o degredo, por exemplo. Existem Exus coroados, tá certo? Caveira, por exemplo, Caveira é um Exu coroado, tá certo? Tata Caveira, que é o Exu coroado master aí, tá certo? Que toma conta da estrutura como um todo, tá? Que é um Exu mais graduado, tá? Ele toma conta exatamente do degredo de determinados espíritos e leva para as naves para ser distribuído nos planetas. Os espíritos que não cabem mais na energia da Terra, nessa vibração da Terra, eles são levados para serem levados para outros planetas, que vão ser mais adequados à energia e à vibração deles. Não é castigo, tá, gente? Vamos parar com esse negocinho de castigo, de bem e de mal, esse maniqueísmo, né? Essa coisa de pensar bem e mal, né? Que foi Maniqueu, esse cara que viveu 300 anos depois de Cristo, que dizia que o mundo se dividia em bem e mal. Isso é uma concepção cristã, tá certo? Uma concepção ligada ao judaísmo, tá certo? Judaico-cristã. Né? E aí você inclui também o islamismo, né? Que pegou todo o ranço do processo cristão, né? Piorando ainda mais essa questão de demônio, do bem, do mal, de cortar, de matar, de se vingar olho por olho, dentro por dentro. Essas coisas, elas não cabem na cultura, por exemplo, iorubá. Elas não cabem, porque não tem isso, não existe isso. O bem é o bem, o mal é o mal, mas praticado por mim e não em figuras. E não sendo distintas e tal, e não colocando ninguém como culpado de nada. Então não existe essa figura do demônio dentro da Umbanda, tá certo? Nem dentro do Candomblé. Não pode existir, pelo menos não pode existir, tá certo? Depois desse Exu coroado, nós temos o Exu maioral, que sob o seu comando tem 7 Exus coroados. Exus coroados, tem 49 Exus coroados no mundo. Então você não pode dizer assim, eu tenho um Exu coroado. Pode até ser, mas os Exus coroados tomam conta do planeta. Eles não tomam conta de uma casa de Umbanda e de Candomblé. Eles tomam conta ou de uma casa espírita, universalista e etc. Eles tomam conta do planeta como um todo. E o Exu maioral, eles são chefes das falanges e chefes desses Exus coroados. Quer dizer, eles são o master do master, espírito de altíssima evolução espiritual. Eles são chefes de falange, governam outros Exus e o próprio planeta como um todo. Ele governa o planeta. Então eles trabalham na governadoria do planeta no que se refere à justiça.
A política da justiça, tá? Nós temos um tripé aí, justiça, misericórdia e amor, tá certo? Justiça, misericórdia e amor. Então, a parte da justiça, que é o que a gente chama de esquerda, tá certo? Esquerda não é na questão do mal não, gente. Esquerda significa dizer que existe alguns espíritos trabalhando nessa linha iluminada de amor e etc. E tem aqueles que tomam conta para que o amor se faça. E para que através do cumprimento das leis universais, nós consigamos evoluir, chegar a um ponto maior. Então tem o Exu maioral, gente. E aí, cara, são essas energias que eu costumo dizer, puxa, as pessoas ignoram tanto isso, né? Não conhecem esse padrão mental. E aí, seu Caveira chegou aqui perto de mim e disse, eu quero dar algumas palavras e eu gostaria que vocês esperassem só um momentinho para que ele chegue. Estão me achando feio, né? Estão me achando feio, horroroso, porque eu sou uma caveira. Por que é que eu me transformo em uma caveira, gente? Por que é que a plasmagem da minha estrutura perispiritual se transforma numa caveira? Primeiro, para afastar as energias negativas dos locais onde eu tomo conta. Segundo, porque é exatamente o que você é depois que você passa dessa para melhor. Você não é nada nem ninguém. Então a caveira, ela representa isso na sua vida. Ela representa que debaixo do seu rosto bonito, que você dá tanto valor, que você tem tanta vaidade, existe um ser, existem apenas ossos, que isso tudo que está na casca, que está por fora, que é externo, vai ser lambido pela terra, vai ser comido pelo fogo. E toda essa estrutura vai desaparecer e esse preconceito que se tem em relação ao Exu Caveira. Eu posso dizer que eu sou naturalmente o Exu mais, que mais atemoriza no mundo espiritual. Porque ao me apresentar, eu me apresento do jeito que nós somos debaixo da carne. E não na superfície, com beleza, com estética, com uma pele lisinha. Então eu me mostro exatamente como eu sou. Quando eu vim aqui para o rapaz aqui, o Wagner, o compadre Wagner, foi muito interessante. Porque o compadre Wagner teve naturalmente um preconceito muito grande contra a minha pessoa. E eu fui muito calmo no momento. Geralmente eu não sou. Eu sou mais espolitado. Eu tenho mais instintos agressivos pela própria função que eu exerço. Que muitas vezes eu preciso tirar daqui. Vocês não avaliam como o SEC, o TWEB, é atacado quando existe alguma gira, quando existe algum trabalho espiritual para retirar determinadas entidades do campo mental de alguém. Chegam verdadeiras entidades do mal, querendo penetrar no ambiente, criar a cisânia, criar o desentendimento entre as pessoas. E nós temos muito cuidado com todo o ambiente. Então é preciso uma cara feia. É preciso uma cara feia para nós conseguirmos embarrear os espíritos que entram na calunga pequena, os espíritos que entram nos espaços como o SEC, nos espaços como o TWEB, nos espaços como as casas espíritas que eles acham que não tem nenhum Exu Caveira tomando conta do espaço deles, e tem. Existe um Exu Caveira tomando conta do espaço deles também. E aí você veja como as pessoas ignoram, como elas não conhecem determinadas situações. Aqui a Patrícia está perguntando uma coisa.
porque nem todos o temem. Uma caveira não aterroriza, entendeu? Ah, porque nem todos o temem, porque nem todos têm medo do Exu Caveira? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Olorum, que algumas pessoas não temem o caveira. E que não é para temer mesmo. Quem não tem culpa no cartório, quem não vai no cemitério para roubar o fluido vital, o restante do teu duplo etérico, que fica lá no cemitério por algumas horas depois da tua morte, do teu corpo biológico, quando o teu corpo biológico morre, quem não vai para roubar isso tudo, não tem que ter medo de caveira, porque caveira vai se apresentar como um homem normal, muitas vezes com um aspecto muito bonito, porque para aqueles que não têm, nem estimulam a vaidade, que não são desonestos, que não vão roubar nada, que não querem pedir coisas impossíveis, para esses caveira aparece de uma forma muito fidalga e até bela. Eu posso me considerar um homem belo quando estive na minha última encarnação, onde, pasmem, eu era médico. Então, muitas vezes nós temos assim um preconceito muito grande, né? Principalmente esse preconceito que existe tanto do lado espiritual como do lado material. Ou vocês acham mesmo que o preconceito some quando se morre? Os espíritos se borram de medo do caveira. O caveira muitas vezes precisa resgatar os espíritos dentro dos caixões, porque eles estão apegados ao seu corpo material por pura vaidade. Porque eles não admitem que morreram. Então eles agarram-se no seu próprio cadáver, acham que ainda estão vivos, ficam batendo com as mãos espirituais na madeira, e nós oferecemos ajuda. E eles, com o preconceito deles, lógico que nós vamos aparecer como caveira naquele momento, porque a visão que eles têm de um espírito, de uma entidade, é uma visão pavorosa, porque tem preconceitos. E aí quando eles olham através do caixão que veio uma caveira, não querem ser resgatados. Muitas vezes a concepção que as pessoas têm do caveira é uma concepção completamente errada. Quando nós estamos aqui no trabalho espiritual, nos trabalhos apométricos e no teu web, nas giras, que ainda precisam se firmar muito bem, porque tem muitas entidades para se comunicar, mas os próprios médios ficam com medo de dar passagem à comunicação, de incorporar o espírito. Porque ainda tem preconceitos também. Então é preciso assim treinar muito. Eu achei muito apropriado a intuição que o pai João de Aruanda deu ao Wagner, ao padre Wagner, exatamente essa intuição de que ele deveria fazer giras experimentais. Por que experimentais? Para que as pessoas fossem se acostumando à energia diferente da Umbanda. Aqui nessa região tem o candomblé, tem uma mistura de ritos e tal, e que o caveira aqui não está julgando ninguém, mas que muitas vezes é pago, que muitas vezes é usado de forma errada, mas uma casa com a proposta do teu web é uma casa rara, que é uma casa que está vibrando dentro do amor, dentro da caridade, dentro do amor ao próximo, dentro da doação espiritual do seu ectoplasma para auxiliar as entidades a serem socorridas no mundo espiritual, onde nós somos resgatadores e levamos para determinadas entidades encaminharem as esferas mais altas dos Exus. Então todo esse trabalho exaustivo que um caveira faz, ou que um marabô faz, que trabalha na linha da justiça e também na linha de Oxóssi, na linha da cura. O trabalho que Dona Maria Padilha faz, por exemplo, Dona Maria Padilha, ela é uma das chefes de toda estrutura. Ela é uma das maiorais, uma das 7 maiorais. O Exu Marabô também é um dos 7 maiorais. E eu sou um segundo escalão, um Exu coroado, tenho uma estrutura de Exu coroado com uma Exu caveira. Então vocês vejam que o SEC tem todo um motivo
para que nós estejamos aqui, e o Wagner não sabia disso no começo. Só a partir do momento do entendimento, do conhecimento, do estudo, ele começou a perceber porque nós estávamos aqui. Qual era o trabalho que nós estávamos realizando? Principalmente quando ele teve a opção de trabalhar com apometria e obsessão complexa. Se eu vou trabalhar com obsessão complexa, quem vai visitar o meu ambiente? Quem está com obsessão complexa. E quem está com obsessão complexa está com o quê? Com espíritos muito densificados, muito perigosos, às vezes vingadores, às vezes chefes de falange, às vezes comandados por magos negros, onde nós temos a função de separar, de afastar esses espíritos de uma vez por todas e não permitir com que eles penetrem o ambiente. De limpar, de às vezes prender, aprisionar, acorrentar esses espíritos. E vocês vão me perguntar, mas Caveira, existe amor em acorrentar alguém? Pois eu vou devolver com uma pergunta a vocês. Para um marginal que quer matar, roubar e assassinar aqui no plano terreno, na terceira dimensão, o que é que se faz? Chama-se o quê? Não é a polícia? E a polícia, quando chega para aprisionar esses ladrões, esses assassinos, esses malfeitores, o que é que a polícia faz? Ela vai dizer, pelo amor de Jesus Cristo, venha. Vocês acham mesmo que esses espíritos atendem a esses apelos amorosos, misericordiosos? Não. Eles precisam primeiro serem aprisionados, entrarem no processo de coerção, para só então obedecerem às leis naturais. Alguns são tão embrutecidos que rugem como animais, avançam nos médiuns e nas pessoas desavisadas como verdadeiros vampiros com dentes enormes. Atacam querendo matar, não simplesmente atuar no seu campo mental, mas tentando sufocar, apertar o pescoço daquelas pessoas que são não vítimas. Porque entendam, não existem vítimas nesse processo. Todos têm a sua culpa no cartório, mas como estão encarnados, estão já cumprindo um processo kármico aqui, onde nós tomamos conta desse processo karmático aqui na Terra, e que karma não significa coisas destinadas eternamente para que você pratique ou para que você sofra. O mundo não é um lugar só de sofrimento, os próprios Exus vêm exatamente para dizer isso para vocês. Nós temos essa função de mostrar para vocês que o mundo também é de alegria, de felicidade, de prazer, de satisfação. Na Umbanda existe a alegria. É exatamente isso o que separa essas religiões que são muito conectadas à tristeza, à lamentação, à culpa, baseado no maniqueísmo do bem e do mal, do inferno, do diabo que toma conta, que leva e que castiga. Nós não. Vocês precisam cumprir o karma de vocês, tanto quanto eu preciso cumprir meu karma. Ainda vou reencarnar algumas vezes para me depurar, mas ora no plano espiritual já alcancei um processo de entendimento como funciona a minha evolução espiritual. E é o que todos deveriam entender. A evolução não dá saltos. E aí muitas vezes essas entidades do mal, empedernidas, entidades que realmente vêm para lhe atacar e para lhe matar e lhe fazer o mal de forma deliberada, eles precisam ser aprisionados, acorrentados e levados. Não existe conversa com eles, não existe doutrinação. Aliás, poucos, mas pouquíssimos mesmo, têm a autoridade ou a relevância moral para doutrinar alguém. O que os dirigentes, os que comandam as mesas apométricas, os terreiros de Umbanda e de Candomblé deveriam fazer era ser mais humildes no processo de entender que ali está uma entidade que erra igual a você. Então você deve dialogar com ele, admitindo inclusive os seus próprios erros. É assim que funciona. Patrícia ainda está fazendo outra pergunta. Nos diga
O que podemos fazer ao entrar em um cemitério para não sermos atingidos das energias negativas? A primeira coisa imediata que eu posso lhe dizer, Patrícia, é peçam licença. Quando vocês vão entrar na casa de alguém, vocês não pedem licença? Ou vocês vão entrando logo, abrindo a porta e entrando de todo jeito? A primeira coisa é, para mostrar que estão vindo em paz, os umbandistas usem branco. Usem roupas claras. Se não tiver o branco, roupas claras. Ao chegar na porta, peça licença ao guardião do cemitério para entrar. Porque ali tem sempre no Campo Santo um espírito que está guardando, que está tomando conta das energias. E ele precisa saber que você veio para o bem. Embora ele leia a sua mente, existem muitos ataques. Então você precisa se antecipar àquela multidão que está entrando de espíritos ali, porque tem espíritos encarnados entrando e espíritos desencarnados também. Então você precisa pedir licença, dizer qual é a sua intenção. Eu estou indo para visitar uma pessoa, eu estou indo para entrar no enterro, eu estou indo para rezar para alguém, para fazer minhas preces para alguém que desencarnou. Então você tem que comunicar a sua entrada no cemitério. E para não ser atingido pelas energias negativas do cemitério, faça sempre uma prece. A apometria manda que você forme o seu campo de força pessoal, pedindo licença e sem afetar as falanges espirituais que estão ali ao redor. Não tenta entrar com arrogância no cemitério. O cemitério é um lugar de humildade, muita humildade. Ali é onde se mostra o que realmente é o ser material, que vai virar pó, que vai virar caveira, que é exatamente o que o caveira é. Uma entidade que se mostra como ela realmente é e como nós somos por debaixo da capa de carne, da estética, da vaidade. Então entre sempre com humildade nesses locais. Você será sempre protegido. Inclusive pelos próprios espíritos protetores do cemitério, porque não só tem um espírito protegendo e trabalhando. Senão a tarefa do caveira, do Exu Caveira que toma conta da Calunga Pequena, seria uma tarefa terrível. Então tem vários espíritos, como eu, por exemplo, que vou na Calunga Pequena para levar os espíritos daqui quando não tem trabalho aqui no SEC mais ativo para proteger, eu me disponibilizo e fico também no portão do cemitério, fico tomando conta, tanto nesse cemitério aqui próximo da casa do Wagner, como no outro cemitério mais moderno, no outro mais antigo. São 3 cemitérios aqui em nossa região e nós tomamos conta. E fazemos questão de tomar conta também do duplo. Nos próximos passos evolutivos, isso é uma questão muito interessante para se comentar com vocês, que ainda tem preconceito na cremação. Muitos, né? Isso é uma visão muito espírita, de alguns espíritos que deram comunicações sobre guardar de 36 a 72 horas para haver a cremação, para que o espírito não sinta as impressões de queimaduras. Meus amigos, isso é muito relativo. Não é que os espíritos que são cremados ou enterrados não sintam as sensações dos seus corpos se deformando ou se aputrefando nos buracos das catatumbas ou queimando em algum crematório. O que vai importar nisso tudo é a sua consciência do mundo espiritual e a sua evolução e desapego do corpo. Então, se eu for comparar aqui, da mesma forma como você, se for um espírito inconsciente e muito apegado à matéria, pode sentir a queimadura da cremação, você também pode ficar dentro de um buraco achando que está vivo, querendo sair, empurrando o caixão. E eu posso dizer para vocês, não são poucos que assim sentem quando desencarnam e que quando são encerrados nas urnas. Então você vai escolher. Se você é uma pessoa inconsciente, escolha entre sentir as queimaduras e sentir o seu corpo apodrecendo e a falta de ar debaixo de uma tumba. Agora, se você é um espírito esclarecido, você nem sente uma coisa nem outra. Você não sente
o encerramento na urna funerária, que é o caixão, e nem sente também a cremação dentro dos postos crematórios. Então isso é uma coisa extremamente relativa, mas que Caveira entende, porque para poder preservar determinadas energias espirituais e determinadas consciências, porque nós não podemos generalizar essa questão de pode cremar já no mesmo dia ou pode ficar tranquilo que você vai ser enterrado, não vai sentir nada. Nós não podemos generalizar esse processo. Então, nós que somos Exus e que trabalhamos propriamente dito com a morte, com essas entidades que recém desencarnaram, que têm problemas para aceitar o processo do desencarne, nós dizemos que é válido sustentar 72 horas sem cremar, mas apenas e tão somente por isso. Porque senão vamos raciocinar. Os hindus queimam os corpos dos seus mortos há milênios. E sinceramente, eu posso dizer para vocês, porque nós viajamos com a força do pensamento, então de uma hora para outra a gente pode estar no lugar onde nós queremos. Então, para efeito de estudos, nós fomos levados, quando estávamos estudando para ser Exu, Caveira, exatamente essa situação. Fomos levados para a Índia para ver como se sentiam os espíritos sendo cremados nas águas do rio Ganges, onde verdadeira pilha de madeira é colocada e o corpo em cima, e o corpo é incinerado junto com a jangada que colocam eles, com aquela pequena embarcação, e aquelas madeiras que são colocadas embaixo deles. Nunca vi nenhum espírito gritando de dor porque são queimados. O que é isso? A cultura deles, a mente, é quem manda e que plasma a dor ou a não dor depois do desencarne. Então vocês percebam que existem situações e situações que o desencarnado pode sentir ou não sentir, mas que tudo depende do pensamento, do que você alimenta e do seu esclarecimento espiritual. Se você é uma pessoa esclarecida espiritualmente, naturalmente você não vai sentir nenhuma intercorrência dessas. E nós que estamos no cemitério, seu espírito vai ser deslocado, você vai ficar inconsciente, vai ser levado para postos de socorro no mundo espiritual, vai ser encaminhado para o esclarecimento e você não vai ter nenhum problema com o seu desencarne. Por isso que é tão importante estudar, por isso que é tão importante conhecer o mundo espiritual, tirar o preconceito. Não ter medo do Exu Caveira. O Exu Caveira é você quando desencarnar. É você quando limpar toda a carne, todo o envoltório carnal que tem por cima do seu esqueleto. O Exu Caveira é apenas isso. Então não precisam ter medo de nós ou achar que nós somos demoníacos porque somos iguais a vocês. Quando desencarna e que limpa toda a estética carnal que está por cima da caveira. É incrível que as pessoas vão sendo adaptadas a isso. Eu não sei se vocês já perceberam. Porque quando vão envelhecendo, vão murchando a pele e a carne vai secando em cima da estrutura óssea. E o indivíduo começa a demonstrar as suas cavidades dos ossos da mandíbula, dos olhos ficam afundilados, né? A testa, o cabelo cai. Então você começa a se parecer com o que realmente você é debaixo da carne. Uma outra questão que Caveira quer esclarecer de forma muito, muito, muito direta é que ninguém morre. É a primeira coisa que vocês precisam botar na cabeça de vocês. A segunda é que nós não somos comandados por vocês. Nem nós comandamos vocês. Nós estamos para ajudar, auxiliar, fazer com que vocês cumpram o karma de vocês,
trabalhar na proteção de vocês, mas também ensinar vocês, curar vocês, aconselhar vocês. Trazer bênção para o lado de vocês através da nossa proteção. Mas nós não só protegemos o indivíduo, como protegemos instituições, como protegemos um país, como protegemos um mundo, como ensinamos o plano espiritual, como carregamos as almas que estão lá inseridas no umbral, no purgatório, como vocês queiram chamar, e levamos essas entidades para se corrigirem no plano astral, para aprenderem e serem esclarecidas no plano astral. Então, eu espero que eu tenha explicado de forma muito clara esse processo e todo esse entendimento diferenciado do que são as entidades Exus e principalmente dessa função que o seu humilde cavalheiro que leva e consola no processo da morte, que transmuta as energias, pode fazer por vocês. Gostaria de agradecer. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar agora, porque eu já estou indo, descansando com o Padre Wagner, dando mais tranquilidade a ele, para que ele siga a noite dele, terminando todos os trabalhos energéticos da casa do SEC. Nós temos ainda que trabalhar junto com ele. Ele ainda precisa firmar alguns pontos para proteger a energia do ambiente. Nós o intuímos, tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Então é isso que o Caveira faz no SEC e o que todas essas entidades que foram explicadas por ele, toda essa classificação de Exus, podem fazer por você e por suas energias. Querem perguntar alguma coisa? Se não querem, Exu Caveira agradece muito a atenção de vocês. Agradece muito a iluminação que vem de uma caveira que só quer o bem. Até rimar, rimou. Então nós queremos apenas o bem, nós queremos apenas a paz, nós queremos apenas encaminhar essas entidades que estão sofrendo na Calunga Pequena, essas entidades que procuram o SEC, que procuram o teu web, para poderem ser aliviadas nas suas dores e nas suas impressões carnais. Nós protegemos os ambientes, nós limpamos os ambientes, nós corrigimos as atitudes erradas, encaminhamos vocês para o karma, para cumprimento desse karma. Então eu agradeço a todos vocês na noite de hoje e desejo a todos um grande axé. Laroye Exu, Exu Mojubá. Opa, gente, obrigado. Caveira é bem forte. Eu não tinha ainda também incorporado Caveira ainda. Foi mais uma surpresa. E é muito bom. A energia dele é muito boa, muito forte, mas muito boa, né? Renova a gente vê a seriedade do espírito, né? A sinceridade com que ele trata de cada assunto. Eu acho muito bacana isso. Ele poder trazer isso para vocês e mostrar para vocês que todas essas entidades que estão acercando o SEC, né, que estão tomando conta do SEC, estão tomando conta do perímetro, vem exatamente para dissipar essas energias negativas e tentar levar a bênção a todos vocês. Boa noite e até a próxima live, tá? Forte abraço, paz, luz, muita axé, muita luz para todo mundo. Saravá. Namastê.